Artigo 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Parágrafo 1º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. Parágrafo 2º. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 3º. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no artigo 384 deste Código. Parágrafo 4º. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Parágrafo 5º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. Parágrafo 6º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Parágrafo 7º. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Parágrafo 8º. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada, em qualquer caso, a ordem estabelecida no caput deste artigo. Parágrafo 9º. Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos, para isso, lhes sejam conclusos. Artigo 412. O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. Seção 2. Da pronúncia, da impronúncia ou da absolvição sumária. Artigo 413. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Parágrafo 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Parágrafo 2º. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória. Parágrafo 3º. O juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 deste Código. Artigo 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Artigo 415. O juiz fundamentadamente absolverá, desde logo o acusado, quando: inciso 1. Provada a inexistência do fato. Inciso 2. Provada não ser ele autor ou partícipe do fato.
Inciso 3. O fato não constituir infração penal. Inciso 4. Demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4 do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do artigo 26 do Decreto-Lei 2848, Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Artigo 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. Artigo 417. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público, por 15 dias, aplicável no que couber o artigo 80 deste Código. Artigo 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Artigo 419. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo único. Remetidos aos autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Artigo 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita: inciso 1. Pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Inciso 2. Ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 370 deste Código. Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Artigo 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão. Seção 3. Da preparação do processo para julgamento em plenário. Artigo 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário até um máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. Artigo 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas, o juiz-presidente. Inciso 1. Ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. Inciso 2. Fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri. Artigo 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do Tribunal do Júri o preparo para o julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5 dias antes do sorteio a que se refere o artigo 433 deste Código. Parágrafo único. Deverão ser remetidos também os processos preparados até o encerramento da reunião para a realização de julgamento.
Seção 4. Do alistamento dos jurados. Artigo 425. Anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil habitantes e de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Parágrafo 1º. Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes, depositadas as células em urna especial, com as cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3º do artigo 426 deste Código. Parágrafo 2º. O juiz-presidente requisitará às autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado. Artigo 426. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz-presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. Parágrafo 2º. Juntamente com a lista serão transcritos os artigos 436 a 446 desse Código. Parágrafo 3º. Os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais, após serem verificados na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas defensorias públicas competentes, permanecerão guardados em urna fechada chave, sob responsabilidade do juiz-presidente. Parágrafo 4º. O jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecederão a publicação da lista geral fica dela excluído. Parágrafo 5º. Anualmente, a lista geral de jurados será obrigatoriamente completada.